farol na história da humanidade que desperta ainda nossos espíritos investigativos, milhares de anos depois de sua existência. Este lugar maravilhoso é o Antigo Egito. Eles se organizaram em uma civilização complexa às margens do Nilo, e suas realizações culturais são notáveis. Mas antes de prosseguirmos, precisamos colocar a história desta importante civilização em perspectiva. Bem, aqui vamos nós. Na antiga, datada de 3.200 a 2.200 a.C. A do meio, cerca de 2.000 a 1.750 a.C. E a do Novo Reino, que durou de 1580 a 1085 a.C. Podemos confirmar, sem dúvida, que o documento mais antigo encontrado por antropólogos é a paleta de Narmer, uma paleta que é estudada e entendida como objeto cerimonial. A paleta mostra o estilo claro, racional e sintético tão característico da arte egípcia posterior. E neste antigo reino podemos destacar a arquitetura e sua intensa religiosidade. E o mais importante, e devo enfatizar, é que suas expressões culturais se baseiam na existência da vida após a morte. Um dos lugares, e o edifício em que podemos nos debruçar na nossa investigação é a mastaba. Peço que fique comigo para que juntos possamos examinar esta bela civilização que tanto contribuiu para a arquitetura, arte e medicina. Mas, primeiro eu tenho que compartilhar algo com você. Um momento quase divino que você deve ter vivenciado tanto quanto eu. E qualquer que seja a sua escolha, não importa. Dizer que Elizabeth Taylor é uma mulher bonita em Cleópatra seria um eufemismo. Se você ainda não viu esse filme, veja. Então fique comigo mais uma vez enquanto continuamos. A história da arte. E obrigado por ir tão longe no segundo vídeo da série. Vamos lá. E comenta aqui se gostou. De volta. A mastaba significa casa eterna, por isso era um lugar onde os importantes faraós e nobres do Antigo Egito eram enterrados. Este gênero de construção precedeu as pirâmides. Em comparação com as pirâmides que conhecidas popularmente hoje pelos filmes de Hollywood, as mastabas são muito mais simples. Elas foram construídas com tijolos de barro e palha, depois expostas ao sol do deserto que, este tijolo, teria sido assado pelo calor. Agora, neste século, os arqueólogos encontraram evidências nesses locais, como ferramentas de barro e pedras para uso prático, significando que havia uma organização em torno das mastabas. Pensaram, talvez, na criação de uma espécie de comunidade no canteiro de obras para o trabalhador morar mais próximo da obra. Mas você vai comentar. Mas isso não pode ser. Quem construiu foram os escravos e eles não cuidam dos escravos assim. A coisa está no chicote. Tratavam as pessoas na base da chibatada. E eu posso lhe responder que há muitos anos arqueólogos e historiadores tratam este assunto de outra forma. Porque foram encontradas evidências suficientes nesses locais para apoiar a teoria de que havia mais trabalhadores egípcios do que escravos. Pode-se, no entanto, considerar que o povo era escravizado de alguma forma, sujeito ao faraó e aos senhores ricos. E também, não quero dizer que os egípcios não escravizavam os soldados vencidos em batalhas. Uma das coisas mais surpreendentes sobre esta descoberta egípcia, para mim, não foi sobre arte, e sim, sobre a medicina, e foi por causa de um homem, chamado Imhotep. A pirâmide túmulo do faraó Zoser foi construída pelo arquiteto e médico Imhotep. Crânios com orifícios perfurados cirurgicamente foram encontrados no sítio arqueológico de Zoser e acredita-se, talvez, que esses orifícios tenham sido perfurados para reduzir a pressão sanguínea no cérebro. Pesquisadores orientam nossos estudos para fazer crer que este homem pode ter sofrido um acidente no canteiro de obras e, para não perder seu trabalhador, foram realizadas algumas intervenções cirúrgicas. Mas então você pode me dizer que eles fizeram isso para tirar o cérebro de uma pessoa após a morte? E eu respondo, não. Bem, se sabe agora que, após a morte, eles faziam esta manobra de tirar o cérebro pelas vias aéreas. De qualquer forma, além de encontrar bisturis de pedra negra, a obsidiana agora é considerado o bisturi que corta a pele humana quase perfeitamente, sem deixar sulcos microscópicos. Devemos voltar à história da arte. Fique comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite.
Inscreva-se e ative o sino de notificação. Obrigado! Acontece que quando falamos de Imhotep, acabamos falando da idade do Egito Médio. E agora podemos ir para Kelps, Chefren e Miquerinos, que são as pirâmides mais fotografadas do mundo. E é aí que a arquitetura dá saltos para melhor. Observe, por exemplo, olhando mais de perto a esfinge que precede a pirâmide de Khefren e que representa o faraó Khefren. Impressiona. É preciso destacar. As pinturas que a arte egípcia apresenta seguem a lei da frontalidade. Claro, isso acaba sendo uma limitação para o artista, observe. Essa era uma regra imposta. Havia regras de pintura muito estereotipadas, como, por exemplo, a de escribas com olhos focados, ou reis, retratos muito maiores que seus súditos. O mais impressionante, e temos que deixar um pouco o assunto do Egito e andar mais longe, em direção à Ásia. Pergunto se posso fazer esse suporte a mais em nossa pesquisa, entretanto resumindo, vamos procurar a dinastia Yueshi. Na China. Para esta dinastia, os arqueólogos encontram no sítio Donjueshi, chamado de cultura Yueshi pela comunidade arqueológica, cultura antiga criada pelo povo Donji, Rexia e Shan. O local de Donjueshi fica perto da vila de Yueshi, a leste de Dazi. Em 1959, os arqueólogos descobriram um grande número de ferramentas de pedra, cerâmica e ferramentas de osso no reservatório de Zia. Simplicidade e elegância, pesado e prático são os principais estilos de cerâmica da cultura Yueshi. Os potes de barro são simples e delicados. O desenvolvimento de vários vasos de cerâmica típicos. Os vasos de cozinha mais importantes encontrados são da cultura Yueshi, e há muitos deles. Existem várias diferenças entre os utensílios daquela época e podemos falar sobre isso em outro vídeo. Agora vou fechar para retornar aos egípcios. Mas esse suporte foi feito para alertar que a cultura estava acontecendo praticamente em todos os lugares do planeta. Simultaneamente ao salto entre os dois impérios, o Egito atinge seu auge arquitetônico, mas com grandes problemas e crises políticas. Na pintura mural, as técnicas rígidas são abandonadas e as figuras começam a se mover. O pintor deixa o trabalho mais gestual. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Obrigado e até o próximo vídeo.